Clube do Livro de volta por aqui na TV Unicinos e na Unicinos FM 103.3. A gente continua falando sobre Moacir Scliar, Max e os felinos. E agora a gente tem mais uma intervenção de professor, né, Camila Kiel? Isso, a professora Isabel Arendt volta e agora ela fala sobre o contexto literário. Bom, Moacir Scliar é um escritor gaúcho de expressão nacional e internacional, né? Muitas obras dele foram traduzidas, né, para outras línguas. Ele trabalha com temáticas bastante interessantes e instigantes, né? A questão do judaísmo, questão da saúde, porque ele é um médico sanitarista, né? Ele foi professor nessa área, a especialidade dele é saúde pública. Então ele conciliou essas duas áreas e ele fez uma produção literária imensa, né? Em torno de 40 anos de produção praticamente ininterrupta, né? Paralela à profissão dele, né? Atuando paralelamente, né? Como escritor e médico. E é de admirar isso, porque é um desafio, né, dar conta de duas tarefas tão significativas, né? Ele tem uma expressão muito importante nesse sentido, ele alcançou o mundo, né, com as suas obras. E uma especificamente, que é a que nós tratamos hoje aqui, Max e os felinos, ela alcançou uma expressão mais interessante ainda em função até de uma possível, uma notícia, né, de uma polêmica em torno de um possível plágio da obra, né? Isso também é conhecido e de alguma forma tornou esta obra, que talvez não fosse a mais expressiva na produção dele até então, mais conhecida, né, em função da polêmica em si. Foi uma boa propaganda para ele, né? E isto em 2002, né, ocorreu esta polêmica em torno de um escritor canadense que recebeu inclusive um prêmio Booker, né, um prêmio de expressão internacional e entre os entregue a escritores de países de língua inglesa, né? E foi considerado plágio em função, não se pode dizer efetivamente plágio, mas uma possibilidade porque a temática era muito semelhante, né? Mas o próprio autor, Martel, identificou como sendo uma inspiração na obra de Scliar. Então ele disse que não valeria a pena, apesar de toda a pressão da imprensa, os advogados, né, que queriam entrar com o processo, ele mesmo afirma que não gostaria de fazer isso, né? Não o fez. Estamos aqui então na Rádio Unicinos, na TV Unicinos, também falando sobre Moacir Scliar, Max e os felinos, nosso Clube do Livro de hoje. E bom, Max então finalmente chegou ao Brasil, né, depois de ter ficado com aquele felino no Scaler, segundo a Kelly Bettina, ou Exatamente. segundo outros membros aqui da mesa, com seus medos, né, ali dentro do Eu acho bar. que ele estava com seus medos, mas Vamos prosseguir, que ele tem mais medos aí pela frente também, né? Pois é, quando ele chega no Brasil e chega em Porto Alegre, ele fica meio que surpreso com a cidade, porque ela lembra um pouco a Europa, né? eu achei demais Exatamente. essa parte. Eu inclusive destaquei aqui, que é o seguinte: ele disse que Porto Alegre parecia ali um burgo europeu, principalmente por causa do bairro onde morava, a Floresta. Ele morava numa pensão lá no bairro Floresta, né? O bairro Floresta não é um bairro bem antigo, assim, de Porto Alegre, né? E eu achei isso bacana, dele fazer esse paralelo, tipo como quem diz assim, olha, eu não estava assim tão deslocado aqui, né? Não tô me sentindo aqui tão deslocado. E é interessante porque ele chega, realmente fica nessa pensão e já começa a ter umas amizades ali, né? Com a dona da pensão. Tomar aulas de português com a filha. filha da dona da Exatamente. pensão. Com a filha, mas certo dia, né? Estava ele dormindo já e escuta um miado de um gato. Ele estava dormindo e o miado do gato que estava fora o acorda e ele percebe na rua, ele olha para a rua e olha para o seu vizinho e o vizinho está fazendo sinais estranhos para o espelho com uma roupa um tanto quanto diferente. E
E o que ele imagina, então, que seria daqui a pouco um nazista, né? Aí ele começa a cuidar esse vizinho. E durante o dia, então, ele diz que o vizinho é uma pessoa normal, né? Brinca com os filhos, tem uma vida normal. E ele continua cuidando dele à noite, né? Até que ele esquece até um pouco o vizinho, mas aí, certo dia, ele sai à rua para uma entrevista de emprego, se eu não me engano, e vê manifestações de jovens. Isso. Do integralismo, né? Isso, do movimento Exatamente. integralista, do Plínio Salgado e tudo mais. E ele se apavora, como é que pode aqui no Brasil, tão longe, e tem jovens com esses mesmos ideais, né? Ele fica muito apavorado com isso aí. E aí começa a bater nele uma neura, digamos assim, ele fica meio neurótico, parece mania de perseguição. E o que parece não, é mania de perseguição. É, na realidade, Ele né? percebeu que no Brasil ele poderia não estar a salvo, né? Exatamente, E o que não era um acontece? lugar tão tranquilo para ele quanto ele achava, né? E o que ele faz, como sempre, foge. Exatamente. Exatamente. Todo medo que ele tem, ele não enfrenta de frente, ele sempre foge. E nessa vez, ele tinha as joias da mãe dele, ele acaba vendendo elas para um judeu. Inclusive, tem até uma cena um pouco estranha, né? Porque ele vai vender as joias, o judeu diz para ele um preço. Barganha com ele, né? Ele diz um preço muito baixo, ele xinga e diz, que os nazistas estavam certos, vocês não sei o quê. E ele quase sai da loja. E daí o dono da loja diz, não, vamos voltar aqui, vamos então barganhar. E ele acaba dando um valor 3 vezes maior do que ele imaginava. E meio que tira Eu pouco fiquei, o Max do com prumo, receio, assim, né? porque eu confesso que eu achava que era tudo uma maracutaia e aí que daqui a pouco o Max ia sair dali, iam pegar ele na esquina, já iam roubar aquele dinheiro. Então, Era isso outro não livro. tava, era um outro Sim, livro, era isso um outro, não era um outro acontece capítulo, mesmo. era um Kelly subcapítulo. muito criativa. E é bacana, então, que ele tem dinheiro, né, pra poder fazer o que ele quiser, na verdade, e ele se muda, então, E pega a estrada, né? pra Caxias do Sul. Ele Que compra um interessante, carro. Né? Eu acho interessante a relação também com a época do valor que tinha o dinheiro. Ele tinha poucas joias, mas aquelas joias tinham tal representatividade, tal poder, que poderiam fazer ele abrir um estabelecimento, ele ter funcionários, comprar uma fazenda e comprar um carro, que foi o que ele fez quando foi para Caxias do Sul. E em Exatamente. Caxias do Sul ele encontra mais medos, né? Incrível. Por onde ele anda, ele encontra esses medos, Priscila. Não, e os felinos, eu ia comentar que estão sempre acompanhando ele, né? Porque nessa estrada, antes de ele chegar a Caxias, ele tá ali olhando, enfim, os matos que tem em volta na estrada e sempre imaginando os felinos que podem ter ali dentro, né? Então sempre vai acompanhando ele a questão dos felinos. E aí começa o último capítulo, né? Mas essa parte é bem interessante porque também mostra um pouco da própria questão da miscigenação do povo brasileiro, gaúcho, aqui para ser mais específico, porque o Max acaba casando, enfim, com uma índia, né? Que é A Jaci. a Jaci, que é sobrinha do rapaz que trabalha com ele na fazenda, né? O Bugre. O bugre, isso, o bugre, que já é uma coisa bem característica de uma mistura, digamos assim. E ele, então, casa com a Jaci e tem uma filha. E Delgar. Isso, então isso Chama é uma de coisa... Hilde depois, né? Hilde. Então, isso é uma coisa interessante para também retomar a própria questão da imigração, esse esforço dos imigrantes, enfim, que vêm fazer a sua vida aqui e que acabam, então, miscigenando, né, com o povo daqui. Eu E acho ele só interessante. prospera também, né? Sim. Ele faz plantações de alimentos e vende aquilo e o dinheiro só cresce. Eu acho interessante isso, é uma característica da época que, na verdade, que os colonos, como eram conhecidos e como são conhecidos quem vive na colônia, a comercialização de produtos, então, que é uma característica muito, muito forte deles até hoje, né? Com muito menos valor. Mas naquela época o valor que aquilo tinha era muito grande, isso que eu acho interessante também. E essa parte mostra também um pouco do preconceito que também existia naquela época, Certo. porque o Max, ele é um alemão, casa-se com uma índia, e ele tinha ficado amigo de um doutor que morava próximo dali, e a esposa desse doutor não quis ir ao casamento do Max e da Índia por causa dessa miscigenação também, né? Dessa mistura de raças que o Max estava, então, realizando com a Jaci, né? Com a filha. Interessante, né? Uma depois. raça imigrante Uhum. tendo preconceito com uma raça local. É Que muito já interessante estava isso, ali. que já estava ali, verdade. né? E lá pelas tantas, né, Max tem a sua filha, a filha cresce, a guerra passa, ele volta para a Alemanha para reencontrar seus pais. Descobre uma Alemanha destroçada, né? Descobre que até, Retalhada. exatamente, que O a pai, mãe já a mãe já faleceu, isso, né? o pai está louco. Internado. Exatamente. Aí ele até encontra a Frida Frida. nesse momento, né? Tem uma conversa ali com ela. Essa cena, essa parte do livro, eu acho bastante tocante, assim, né?
porque ele vai encontrar a Frida muito diferente. A Frida tá envelhecida, está feia, né? Enfim, essas são as palavras do livro. E ela, inclusive, propõe um encontro e tal com ele e ele recusa, né? Então, quer dizer, é uma outra realidade. Ele sai numa época com uma realidade e volta com a sua casa desfeita, né? Destruída, as ruas, enfim, Berlim, em geral, destruída, né? Tendo que se deparar também, de novo, com o pai, né? E agora numa situação totalmente... Mas ali é uma situação que deixar o pai e ele perceber que ali é o momento dele voltar pro Brasil, que o lugar dele não é mais ali. Mas é uma situação em que o pai agora não é mais superior a ele, né? Porque o pai perdeu a saúde, né? Enfim, não consegue nem reconhecer o próprio filho. Então, também é um outro momento. Parece que ele então entende, bom, a minha casa não existe mais aqui em Berlim, tá tudo destruído, minha mãe morreu e o meu pai não me reconhece porque está num estado assim, de saúde deplorável. Então aqui não é mais o meu lugar, né? Então parece que ele toma um pertencimento também ao Brasil, né? Exatamente, mas quando ele retorna ainda tem aquelas marcas do passado, né? Que ele vai novamente ter confronto. Não, ele vai de navio e daí pega um navio de luxo, né? Para se refazer tudo que ele passou da outra vez, né? Porque depois do perrengue que ele passou, né? E no Brasil, então, tem um vizinho novo. Né, ele descobre um vizinho novo lá perto da casa dele, que é em Caxias do Sul. E quando ele começa a observar esse vizinho, então ele pensa, enfim, a gente não sabe muito bem se é ou não é, né? Mas ele pensa que seria, então, o ex-marido da Frida, né? Que ele sente muita raiva porque ele fugiu pela primeira vez. Né? Exatamente por isso também. Ele fugiu, né? Por causa desse ex-marido da Frida. Então ele começa de novo os delírios dele, né? Volta todos os medos à tona, né? Mas ele começa a confrontar. Ele mesmo também fica na dúvida se é ou não, porque ele quando ele fala com esse sujeito, ele vai confrontar o sujeito e ele acha ele muito inteligente. E acha um ótimo ator. E pelo que ele lembrava do ex-marido da Frida, e a Frida mesmo contava, o cara não era nada disso. Ele era burro, inclusive. E o nome era outro também. O nome era outro. Exatamente. É uma neura do rapaz ali que... Ele fica na dúvida no início, mas depois ele toca essa ideia adiante, né? Sim. Pensando realmente que seria o ex-marido da Frida e começa a confrontar ele. Em contrapartida, esse vizinho acaba atacando ou não a propriedade dele, né? E nisso até machucando a filha, a Hilde, né? A Hilda, como é que é? Isso. A Hilde. E o Bugre disse que, na verdade, é uma onça que estaria ali. E volta o felino. E volta o felino, claro. Aí já fecha todos os felinos, então, que o Max encontrava em vida nessa onça, entre aspas. É que o Max aí, nessa loucura dele, nessa mania de perseguição, então o que ele começa a fazer? Ele vai até a delegacia, daí ele vê que isso não vai ser resolvido para denunciar que tem um nazista, né? Porque ele reconhece o policial que ele está denunciando como o sujeito que ele tinha visto na janela. Então assim, ele vai denunciar e ele viu que não, por meios legais não tem como, porque o delegado lá diz, o policial, enfim, que ele não tem prova. Então, bom, por meios legais não tem jeito. Então eu vou começar, de alguma forma, a minar aí esse meu vizinho, inclusive ele publicava a pedidos no Correio do Povo, né? Meio que avisando, tem um nazista por aqui em Caxias do Sul, hein? Coloca uma bandeira nazista na casa, ele sobe no telhado, ele faz coisas, sabe, impensáveis pra alguém são, na verdade. O vizinho não mostra exatamente que ele faz alguma coisa, ele até mostra ele pedindo, então, pro Max parar com aquelas implicações, né? Ele o tempo todo mostra que ele tá pedindo aquilo. E as coisas acabam não acabando, é ótimo, né? Mas, tipo, não acabam bem, né? Tanto pro Max quanto para o seu vizinho, né? Porque eles têm um duelo, uma espécie de um duelo, e o vizinho acaba se matando, porque ele vê que o Max não vai parar de fazer o que ele tá fazendo, a não ser que... Porque o Max chega muito louco na casa dele, chega invadindo, mata o cachorro dele, né? Ingressa pela casa de uma forma abrupta e aí... E o vizinho meio que esperava ele já pela descrição da cena ali, não tinha Já tá mais com uma arma guarda, na mão. tinha só, acho que um dos cachorros, não tinha mais todos, estava com uma arma na mão. Então, quer dizer, estava à espera, né, do Max ali na casa. De um desfecho nada agradável. Exatamente. E o desfecho a gente vai falar depois, então, do intervalo. A gente vai agora para um intervalinho rápido aqui no Clube do Livro, depois voltamos na TV Unicinos, na Rádio Unicinos FM, com o nosso clube Moacir Scliar.